Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, falando aqui com vocês, canal Vascaíno Norte Sul, direto da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, Norte Sul desse Brasil, Paracambi, região sul, falando aqui para dar notícias do Vasco, notícias do futebol. Antes de mais nada, peço para você deixar o joinha, peço para você se inscrever aí no canal, deixar seu comentário para dar aquele engajamento bacana no canal. Vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol. Não tem muita coisa para falar hoje, gente. Tá sem notícia, cara. Só se fala de Gramado de São Januário e de Bruno Henrique. Só disso que se fala, não se fala de outra coisa. Antes de mais nada, aqui, ó. Eu peguei meu óculos antigo, né? Que me permite enxergar alguma coisa de longe. Eu acho que tá dando menos reflexo, né? Fala aí. Coloca aqui nos comentários, vê se melhorou, se não melhorou. É o máximo que eu posso fazer, cara. É que eu sou caolha, não adianta. Eu sou zarolha, eu não enxergo muito bem. Mas, pessoal, só dar um recado aqui. Teve um cidadão aí que comentou no meu vídeo, num vídeo curto meu. Na verdade, foi um vídeo curto sobre o vídeo que eu fiz depois da derrota para o Juventude, né? Falando do Fernando Diniz, dizendo que ele se perdeu, que ele está perdido. E o cidadão, olha que nem monetizou o canal ainda, hein? E o cidadão veio falar, para de reclamar, vamos apoiar mais, vamos pro estádio. Porra, deixa eu consertar a câmera aqui rapidinho, que ela tá torta mais uma vez. Deixa eu falar uma coisa aí para esse cidadão. Tu quer falar para mim de ir a estádio? Eu tive lá agora, cara, contra o Juventude, vendo aquela pouca vergonha ali. Eu vou reclamar a hora que eu achar necessário reclamar e a hora que eu achar condizente reclamar. O Fernando Diniz está errando, e está errando mesmo, cara. Ele estava acertando até 3 rodadas atrás, mas agora ele só tem feito cagada. Então eu não vou aqui ficar passando pano para ninguém. Eu reclamava do Roberto Dinamite, porra. Eu vi o Roberto Dinamite jogar e quando ele estava ali num certo nível ali da idade dele, que ele já era para ter parado de jogar bola, eu reclamava dele, começou a perder pênalti, começou a bater falta na barreira, eu reclamava dele e eu não vou reclamar do Fernando Diniz. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Então, porra, menos, né? Pode comentar, tem todo o direito de comentar, de criticar. O pessoal aqui é um canal democrático, cara. O pessoal pode comentar o que quiser, mas eu também, né, tenho o direito de dar minha resposta. Vamos de informação, de notícia, só se fala de Bruno Henrique, né, cara? Cara, isso daqui é Brasil. Isso daqui é o país que a gente vive. Pelo futebol, né? Foi o que eu falei no meu vídeo curto. O futebol, para quem gosta de futebol, para quem curte futebol, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes que você tem na sua vida. O que você tem de mais importante na vida? Trabalho, família, filhos, esposa, boleto para pagar, compromisso com as pessoas. Isso são as coisas mais importantes, né? Os compromissos que você tem que cumprir no seu dia a dia, ser um bom cidadão, ser uma pessoa de bem, né? Prezar pelo certo. E isso daí, para mim, é o fundamental para uma base, para uma sociedade. O futebol, ele das coisas mais importantes, ele é o principal para quem gosta de futebol. Tem gente que não gosta, tem gente que não torce para ninguém. Então, para quem gosta de futebol, o mais importante é o futebol, das coisas menos importantes que você tem na sua vida. Então, assim, cara, é só futebol. Tu vai ficar criando uma tempestade num copo d'água por causa do negócio do Bruno Henrique? Vou. Por quê? Porque dessas pequenas coisas aí, reflete lá em cima nas coisas principais que acontecem no nosso país. O teu comportamento na sociedade, a tua maneira de agir, se você age de maneira canalha, se você age que você quer tomar vantagem em tudo,
né? Aquele jeitinho que todo mundo fala, aquele jeitinho brasileiro. Não, olha só. Você, por exemplo, você tem que cumprir uma determinada regra no determinado estabelecimento e você burla aquela regra. Você dá um jeito de você transgredir aquela regra ali para você ter vantagem em alguma coisa. Então ali, cara, você já perdeu totalmente a razão. Aí você não pode reclamar dos políticos que estão lá em cima, acabando com o país e acabando com o povo, sacaneando o povo o tempo todo, deixando o povo na merda o tempo todo. Você não tem o direito de reclamar, porque o exemplo tem que começar de baixo. Tudo bem que tem muita gente que se revolta, porque tu vê tanta sujeira lá em cima, que o cara pensa assim, porra, pra que eu vou andar certo? Realmente também tem esse parâmetro, entendeu? Mas quando você vê alguma coisa dessa acontecendo no futebol brasileiro, que já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, você vê um desembargador absorvendo o Bruno Henrique, você vai na rede social e vê que ele é um torcedor do Flamengo de arquibancada, e o cara usa a paixão dele no meio do trabalho dele, onde ele é responsável para decidir um assunto sério, um assunto importante, né? Que pode implicar, eu não estou querendo dizer aqui que o Bruno Henrique é jogador do Flamengo, não importa, eu não estou entrando nesse mérito, né? Que ele joga bem, que pô, vai prejudicar o Flamengo se ele não jogar, não estou entrando nesse mérito. Ele errou como os outros erraram. Ah, mas ele não recebeu dinheiro para poder... Cara, não importa, ele deu uma informação privilegiada para o familiar dele. Eu vou tomar um cartão amarelo hoje. E o cara foi lá, jogou na bet e ganhou, porque ele tomou um cartão amarelo. Então, cara, ele já está vazando uma informação para fora, já está errado. Agora, a mídia também não fala nada, e eu vou dizer para vocês por que a mídia não fala nada. A mídia não fala nada, cara, porque é justamente o que ela quer. Ela quer deixar você com raiva. Ela quer deixar você pé da vida. As outras torcidas, os outros torcedores, eles vão ficar pé da vida com um caso desse. E quando o Flamengo jogar ali a final contra o Palmeiras, quando o Flamengo jogar ali contra um time ali lutando pelo título do Brasileirão, eu tenho certeza que você vai estar ali secando porque você está com raiva do Flamengo. E é isso que eles querem, cara. Eles criaram o Flamengo para a gente ter raiva. Eles criaram o Flamengo para ser o time odiado. Que é dessa maneira que a mídia ganha dinheiro. Enquanto você tem aí o que eles falam, né? 30 milhões, 30 e poucos milhões de torcedores vendo o jogo do Flamengo. Você vai ter aí mais de 100 milhões de torcedores secando o Flamengo que torce para outros times e não gosta do Flamengo. Então a mídia criou o Flamengo para ser odiado. Eu não perco mais tempo, eu estou falando desse assunto aqui agora, porque eu não estava dando muito cartaz para esse assunto, que é justamente o que eles querem, que a gente dê cartaz para isso, entendeu? Então, eu já há muito tempo eu não vejo o jogo deles, eu não paro para secar. Agora, quando perde, claro, eu vou vir sacanear, vou vir zoar, porque faz parte. Agora, eu não paro mais na televisão para assistir o jogo deles. Não paro. Porque justamente o que a mídia quer é isso, audiência. A mídia quer audiência. Bom, vamos falar de Vasco? Estou falando do gramado de São Januário o tempo todo, cara. Não tem notícia, a única coisa que se fala é do gramado de São Januário, de que é a tal da grama Bermuda Herbário. Deixa eu ver aqui, eu sabia que eu ia esquecer, cara. Eu sabia que eu ia esquecer. Gramado de São Januário... Bermuda Celebration, herbário, ó. Bermuda Celebration, tá? Acho que é um gramado aí que é uma grama que ela tem uma recuperação muito rápida quando ela é danificada, padrão FIFA, padrão Copa do Mundo. E é um gramado que é usado no Mineirão, na Arena Fonte Nova, no Mané Garrincha e também no Maracanã, tá? Então, diz que é o gramado que se usa também no CT Moacir Barbosa e vai fazer com que os jogadores, né, não sintam a diferença de quando treinar no CT e vir jogar em São Januário, eles estarem mais aclimatados ali com o terreno e com a grama ali que está sendo usado em São Januário. Mudando de assunto aqui rapidinho, a última vez que o Vasco venceu o Grêmio, o próximo adversário agora, quarta-feira, né, depois da data FIFA, a última vez que o Vasco venceu o Grêmio foi em 2006, cara. Já tem 19 anos que o Vasco não venceu o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E foi no antigo Estádio Olímpico, foi por 2-1.
Os gols foram marcados por Éder Fernandes, não me lembro desse jogador, e por Alberoni. Esse daqui eu me lembro. De lá para cá, o Vasco não venceu mais do Grêmio no Rio Grande do Sul. Porra, é muito tempo, cara. 19 anos, mais um tabu aí pro Diniz quebrar. E sem PH, sem Puma na lateral, sem Andrés Gomes, sem Carlos Cuesta. Eu quero ver como é que ele vai armar esse time aí para esse jogo. Vai ser complicado. Pessoal, sai um artigo aqui sobre o atacante Verratti, que eu vou pontuar algumas coisas aqui desse artigo, né? Que dizendo que talvez a permanência do Verratti no Vasco para o ano que vem seja meio duvidosa, pelo fato justamente da filosofia que o Diniz implanta na maneira de jogar do time. O artigo fala que o Verratti, que ele é decisivo, que ele é um jogador decisivo, mas fala que a permanência dele em 2006 pode ser cada vez menos provável, não por questão contratual, mas sim a forma que o time vem sendo estruturado. O trabalho do Fernando Diniz tem suas virtudes, não é inegável, mas o estilo dele não favorece ao atacante Verratti. Por quê? Porque o Diniz ele implementa ali um jogo de mais mobilidade, que os atacantes saem mais da área. Isso não é a característica do Verratti, cara. Ele tá matando o Verratti dessa maneira. O Verratti ele é um 9 autêntico. Ele tem que estar ali dentro da área para finalizar, para definir as jogadas, e não para ficar saindo da área o tempo todo. Então isso aí, o esquema de jogo do Diniz está prejudicando o esquema dele. Então, dessa forma aí, o Vasco deve procurar aí atacantes aí desse perfil, né, que o Diniz procura, de mais mobilidade, que saiam mais da área, que se movimente mais, que não é o caso do Verratti, que o jogo do Diniz pede ali uma movimentação mais intensa. Olha, aqui, ó, justamente o que fala, ó, sai muito da área, participa completamente da construção das jogadas, faz um pivô em movimento e oferece profundidade alternada. É o estilo de jogador que o Diniz procura. O Verratti, por melhor que seja, é um jogador de outro perfil, é um 9 clássico, é o que o artigo diz. E ele não está se encaixando aí nesse modo de jogar do Diniz, cara. Não tá se encaixando nesse modo de jogar do Diniz. O Verratti, ele tá perdido ali. Diferentemente ali contra o Red Bull Bragantino, ele fez gol, ele foi produtivo, porque o Vasco ele tinha mais controle do jogo, ele estava propondo o jogo e era o tipo de jogo que favorecia ele. Se o Diniz permanecer, a chance do Verratti seguir no Vasco diminui e o clube provavelmente buscará um atacante mais alinhado de modo do treinador. E isso não significa que o Verratti seja ruim. Muito pelo contrário. Eu vou pegar o celular aqui que eu não estou enxergando. Eu falo para vocês que é difícil para mim, cara. Muito pelo contrário. Mais uma vez, vive um conflito entre o elenco e a ideia de jogo, algo que vem se repetindo nos últimos anos. O que acontece, gente? A diretoria e a comissão técnica, às vezes, elas não estão alinhadas. Isso já vai se repetindo por vários e vários anos, né? A diretoria contrata um jogador e logo em seguida contrata um técnico, que foi o caso do Diniz, que é totalmente diferente do Carille. O Carille ele tem uma postura mais defensiva, tem uma postura mais retranqueira, e o Diniz não. O Diniz ele implementa ali um mecanismo ali de toque de bola, do time sair jogando desde a área e tudo. Então ele precisa de jogadores que se movimentem mais. E o Verratti ele não está nessa filosofia. O Verratti ele já estava no time, já está no time aí há 2, 3 anos, né? Então a chegada do Diniz no Vasco não ajudou ao jogo do Verratti. Então, para a próxima temporada, a diretoria ela tem que buscar ali uma interseção ali entre o Diniz, né, o modelo de jogo que ele implementa e os jogadores que a diretoria vai buscar no mercado. Porque se a diretoria for atrás de jogadores ali que não condiz ali com a filosofia de jogo do Diniz,
não vai adiantar nada, não vai encaixar. O artigo encerra falando que o Vasco não pode continuar contratando perfis que não conversam com o treinador, mantendo um treinador cujo estilo não conversa com o elenco. Sem alinhamento, filosofia e peças vão continuar queimando atletas importantes e perdendo tempo. Ferretti poderia render muito em um time que jogasse para ele, mas no Vasco, do jeito que está, ele virou uma peça fora de contexto. O Vasco não joga para o Ferretti. O Vasco hoje é um time que não joga apenas para o Ferretti. Ele joga de maneira homogênea. Ele joga de maneira em conjunto. Não importa quem vai fazer o gol, não importa quem é que vai estar ali na frente para definir. O Vasco é como se fosse o carrossel holandês da década de 70, da Holanda, né? E ganhou a Copa lá de 74, se eu não me engano. Então, o jogo não favorece mais o Ferretti. E isso pode acarretar com um desgaste ali entre o jogador, entre o clube, entre até o próprio Fernando Diniz. E talvez o Ferretti pode, né, em breve aí, sair até mesmo do Vasco da Gama, ou então, de repente, se aposentar. Eu não sei o que vai acontecer aí com o nosso Pirata da Colina. É isso aí, pessoal. Se inscreve, compartilha o vídeo. Deixa seu like aí, que é muito importante para mim, tá? Pra gente engajar o canal. Tem vídeo aí, pô, monetizando legal, que os outros também possam monetizar aí, para o canal poder crescer. Fique com Deus, tenha um final de semana abençoada, sextou, vai devagar, não exagera, né? Hoje é sexta-feira ainda, final de semana está apenas começando. Fique com Deus, saudações vascaínas. Vitória Vascaína.